Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje nós vamos fazer uma coisa muito foda. Eu preparei para vocês um agente que é especialista em detectar e analisar comportamentos de rotinas que estão com problema, pessoas que estão com preguiça demais, pessoas que estão frustradas, cansadas, improdutivas, ansiosas, ahn, todo tipo de coisa que está te deixando abaixo do seu nível de desempenho. Então, desde 2020, eu comecei a estudar algo sobre produtividade chamado biohacking. O biohacking nada mais é do que uma ciência que consegue hackear o seu organismo, seu corpo, suas células, os seus tecidos para sempre trabalhar na alta performance. Então, com base nessas experiências de biohacking, tudo que eu já aprendi sobre produtividade e inteligência artificial, eu preparei para você que está vendo esse vídeo aqui comigo um chat GPT. Não é um chat GPT, é um agente GPT para produtividade. E que você pode perguntar qualquer coisa sobre produtividade que ele vai responder de forma única. Então, eu programei esse agente. Então, se você for perguntar qualquer coisa para ele, ele só responde coisas a partir de produtividade, rotina, hábitos e foco, ok? Então, já tô com ele aqui, vou mostrar para vocês para a gente poder começar. Então, esse daqui é o GM produtivo, ok? O GM produtivo ele analisa sua rotina e detecta hábitos sabotadores com precisão. Ele entrega soluções diferentes, práticas e personalizadas para aumentar a sua performance com base em biohacker. Ok? Então, para a gente poder começar, eu vou fazer aqui, eu vou contar como se eu fosse um cara que tivesse uma rotina complicada após o almoço e eu quero que ele me dê algumas sugestões de melhoria. Então, eu vou te dar um exemplo como que ele funciona. Eu vou gravar em áudio para facilitar e vocês acompanharem e eu não precisar ficar digitando e demorar muito tempo. Testando som. Tá, agora tá valendo. Chat, trabalho em casa, home office, e eu percebo que todos os dias após o almoço eu tenho uma baixa tremenda de energia. Eu fico meio sonolento, fico cansado, e eu queria entender o que tem na minha rotina que está influenciando esse comportamento meu de ficar totalmente esgotado após o almoço. Levanta para mim o que é os pontos, porque eu não faço ideia. Com base no biohacking, onde eu posso utilizar, o que eu posso fazer na minha rotina para mudar isso? Agora vamos lá, vamos ver a resposta que ele vai dar. Então eu programei ele para ajudar vocês a resolverem qualquer problema que vocês tiverem na rotina de vocês. Então eu contextualizo e ele me dá uma resposta. Vamos lá então? Imagine um guerreiro samurai no Japão feudal, no Japão feudal. Seu dia começa antes do sol, treinando com precisão milimétrica, mas há algum momento em que ele jamais baixaria a guarda logo após a refeição. Por quê? Porque até o menor relaxamento pode ser a diferença entre vida ou morte. A digestão é um processo fisiológico que, se não for estrategicamente integrado à rotina, sabota seu estado de alerta. Agora pensa, por que o seu corpo, ao invés de se preparar para uma segunda metade de alta performance, no caso a parte da tarde, ele está empurrando para um estado de hibernação? Ou seja, você quer descansar. A resposta está oculta, não na quantidade de comida ou no cansaço em si que você está sentindo, mas em como você está configurando o seu sistema biológico nas microdecisões de manhã, né, na parte da manhã e na decisão do almoço que você está comendo. Aí ele fala assim, ó, análise invisível do seu comportamento. Então, eu pedi ele para que mostrasse para vocês coisas que vocês não estão vendo na rotina de vocês e que vocês estão deixando passar. Então, ele vai fazer uma análise aqui de coisas, ele vai levantar hipótese de coisas que estão acontecendo na sua rotina que está travando seu resultado. Então, olha aqui que foda isso. Você não está apenas cansado após o almoço, você está pagando o preço de uma tríade de sabotagem fisiológica invisível. Aí ele fala a seguinte coisa: corte abrupto da luz natural e movimento após comer.
Ao terminar o almoço, é provável que você vá direto para um ambiente fechado, sentado, sem estímulo, sem luz solar ou movimento. Resultado, pico de melatonina prematuro, sinalizando ao seu corpo que é hora de desligar. Quem não, depois do almoço, vai pro quarto, fecha a janela e fica deitado na cama? Cara, a maioria das pessoas faz isso. Então, quando você faz isso, você está induzindo o seu corpo, a baixar a energia. Segunda coisa, tipo de composição da sua refeição. Se você tem uma refeição com arroz, pão, massa, doce, suco ou qualquer outro tipo de carboidrato que vai aumentar o seu índice glicêmico, a primeira coisa que vai acontecer é o seu pico de insulina ser muito alto. Quando o pico de insulina ele é alto, você acaba ficando com energia baixa, ou seja, você vai sentir um cansaço e é totalmente biológico, não tem nada a ver com algo mental. As pessoas pensam que na maioria das vezes quando após o almoço você sente sono, é porque você simplesmente tava, eu tô com meu mental fraco, tô ansioso, tô isso. Não é. É porque biologicamente o seu pico de insulina tá fazendo com que a sua energia baixe. Então você precisa reprogramar a sua alimentação. Como? Diminuindo essas coisas aqui. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebo que é muito comum aqui nós, né, brasilianos, onde eu vou falar sobre isso, a gente é acostumado a no almoço, por exemplo, eu percebo isso na mulher que vem aqui em casa uma vez, ela vem uma vez a semana limpar e dar uma geral na casa, no resto da semana a gente mantém a limpeza. Mas uma vez na semana ela vem e faz almoço aqui em casa. Aí ela vai fazer almoço, ela faz arroz, feijão, batata e macarrão. São 4 tipos diferentes de carboidrato. Então quando eu vou almoçar, eu escolho um carboidrato, eu escolho uma verdura altamente fibrosa, ou seja, com alta quantidade de fibras para eu conseguir comer mais, me dar mais volume de alimentação e eu não ficar com fome. Então eu escolho entre abóbora, brócolis, abobrinha, que são extremamente estratégicos na alimentação de alta performance. Então existe um cara chamado Dave Asprey, que ele criou uma parada que chama dieta à prova de balas. Esse cara ele é muito foda, ele é um biohacking, né, que ensina as pessoas a comer de forma correta, se alimentar de bons alimentos e para fazer com que você aumente o seu nível de energia durante o dia e não fique, por exemplo, quando você acorda, você tá com a energia lá embaixo, tá, né, com a melatonina alta, depois, 10 horas da manhã, você tá com a energia lá em cima, quando tá chegando perto do almoço. Aí quando você almoça, a energia cai de novo. Então ele ensina você manter uma constante. Foi por isso que eu estudei o biohacking a minha vida toda e resolvi programar para vocês agora, ok? Próxima coisa, ausência de ativadores neurológicos no início da tarde. Então uma coisa muito foda, depois do almoço eu sempre vou brincar com o Miguel. Então eu pego ele, eu brinco, eu vou fazer alguma coisa que eu faço com que a minha mente seja ativada. Então eu respiro fundo, faço com que o meu organismo ele seja ativado, porque eu percebi nas questões comportamentais que quando a gente utiliza esse gatilho, a gente aumenta um pouco a nossa dopamina e isso favorece a seguinte questão: quando a sua dopamina aumenta, o seu cortisol abaixa. Quando o seu cortisol abaixa, na maioria das vezes você costuma ficar mais energético, ok? Então, com base nisso, a gente teve aqui uma noção do que pode estar acontecendo com a nossa rotina e como uma solução estratégica com base em biohacking, ele vai te dar aqui algumas tarefas. Então, primeira coisa, reprogramação do sistema circadiano com luz e movimento pós-almoço. Então ele fala para você ficar no sol ou fazer uma caminhada de 10 minutos durante o ar livre após o almoço. Então, no caso eu te falei, eu brinco com o Miguel, eu vou ali para a varanda do meu apartamento, fico com ele ali, ele tem uma brinquedoteca na varanda, então eu faço isso para mim não sentir sono, ok? Para regular a minha dopamina e a minha melatonina. Segunda coisa, se não puder sair, né, no sol, usa luz branca ou luz fria. Então, por exemplo, você percebeu que aqui no meu escritório, se você observar, sempre tem essas luzes aqui, ó, desse lado aqui, então do lado de cá, né?
Não, de cá mesmo, tá certo. Do lado de cá tem uma luzinha amarela. Essa luz amarela, ela não é uma luz boa para manter o seu corpo em alerta, porque ela é amarela. Luz amarelas, ela abaixa a sua frequência. Ela te deixa com mais foco, ela te deixa com mais sensibilidade. Agora, a luz branca, quando é aquela branca mesmo, ela te deixa mais alerta. Então, até isso influencia, cara, em muita coisa. Segunda coisa, a gente pode alterar a forma que a gente está almoçando. Então, alterar a nossa refeição, que é exatamente o que eu falei lá atrás. Então, reduzir carboidrato, aumentar a quantidade de proteína magra, comer gordura boa. Por exemplo, o que é gordura boa? Frango, que você pode usar azeite, salada com abacate, porque abacate é uma gordura boa, que são triglicerídeos de cadeias pequenas. Outra coisa que você pode utilizar também como estratégia é ovo, também é uma boa. E tem mais uma coisa que você pode utilizar na sua alimentação como gordura boa, que é o óleo de coco. Então você pode usar o óleo de coco para, por exemplo, fazer o frango, temperar a salada e tudo mais. Outra coisa, adicionar fibras e vegetais verdes para retardar a digestão e manter a glicemia estável. Ou seja, coloca fibra na alimentação porque você vai manter o seu nível de glicemia. Mantendo o nível, você não vai ter pico de energia. Se não tem pico de energia, você vai conseguir manter por mais tempo essa energia do seu organismo e não vai ficar com aquele sono depois do almoço. Se possível, consuma um chá digestivo. Como assim? Você pode consumir um chá de gengibre, hortelã, em vez de uma sobremesa. Uma coisa que eu faço muito, tá? Eu como uma maçã de sobremesa, porque a maçã, ela meio que deixa você mais com fome rápido. Então, essa fome faz com que o seu corpo entre em estado de alerta. Então, para você que está vendo esse vídeo aqui, depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre jejum intermitente. Se eu tiver um dia que vai ser muito cansativo, vai ser um dia que eu vou ter que tomar muitas decisões, eu pego todas as minhas decisões, realoco elas para a parte da manhã para que eu tenha decisões mais assertivas e eu faço um jejum na parte da manhã para o meu nível de energia ficar lá em cima, porque eu consigo controlar a minha glicose. Se eu controlo a minha glicose, eu consigo ter uma energia mais estável e não fico cansado. Então eu utilizo essas estratégias para mudar totalmente a minha rotina. E aí, como de praxe, no final de tudo que ele te der de análise, ele vai vir e vai te dar um checklist com 2 tarefas práticas. Sempre 2. Por que 2? Porque é 2 que você precisa para mudar. Então, amanhã, após o almoço, você vai fazer uma caminhada ao ar livre ou faça 20 agachamentos em casa, com a luz branca acesa, né? Com a luz acesa. Número 2, reformule seu almoço, corte arroz, pão ou massa. Então, escolhe só uma fonte de carboidrato, né, e junta ela com ou proteína ou fibra para ter um índice glicêmico mais baixo. O que é índice glicêmico? Eu não vou entrar muito nisso, mas é mais ou menos a velocidade que o seu organismo absorve o açúcar, né, o carboidrato que está no seu estômago. Então, se ele absorve isso de forma muito rápida, você vai ter um pico de energia muito alto, só que sua energia acaba muito rápido. Só que se ele absorve isso de forma constante e lenta, você vai ter um pico. Você não vai ter um pico de energia, você vai ter uma energia mais estável durante o seu dia. Então isso faz total diferença quando a gente está falando de produtividade e biohacking. Por quê? A maioria das pessoas, elas acham que para ser mais produtivo tem que ter mais energia. Aí a pessoa vai lá e bebe 1 litro de café. Isso daí tá fudendo a sua vida. Então vou te mostrar aqui agora como que isso fode a sua vida. Ó, chat, eu percebi que durante o meu dia eu bebo mais ou menos aí umas 500 a 800 ml de café. Eu sinto que eu fico muito produtivo, eu fico muito ativo. Só que eu queria entender se beber muito café realmente me deixa mais produtivo ou se isso é algo que eu tô meio que induzindo o meu corpo a achar que eu tô ficando mais produtivo. Vamos ver o que ele vai falar aqui nessa situação, só para vocês terem uma noção. Então, qual que é o interessante aqui? O interessante é vocês sempre perguntar coisas sobre a rotina.
Então ele vai contar uma história, explicar, né, como um gladiador ele funciona. Por que que eu trago essas histórias aqui? Para vocês entenderem na prática, antigamente, como que isso acontecia. Porque hoje a gente tem internet, tem celular, tem várias coisas que faz com que a gente tire o foco. E aí, olha que coisa interessante que ele fala aqui, ó. Que antigamente um gladiador romano prestes a entrar na arena, ele pode usar uma espada leve, afiada e precisa, ou pode se embriagar com um vinho antes da luta, achando que está invencível. Olha que foda isso. O café, quando usado com estratégia, é uma espada afiada, mas quando usado em excesso ou sem consciência, vira exatamente o vinho, ou seja, uma falsa sensação de poder seguido de vulnerabilidade biológica. Você está confundindo excitação com performance real, e isso é praticamente 90% das pessoas confundem aquela euforia da cafeína com produtividade, não tem nada a ver. Nada a ver. Ó, a energia a energia que sente com café não é produtividade, é estímulo dopaminérgico, ou seja, é uma elevação artificial de cortisol. É um empurrão neuroquímico e não uma construção real de foco sustentável. Então, muito cuidado com isso. Próxima coisa, análise invisível do seu comportamento. Cuidado com isso daqui, porque você usa o café como âncora de ativação, mas sem ciclagem. Seu corpo está tolerando a cafeína e não otimizando. O sistema adenocinérgico, que regula o sono e alerta, está sendo atropelado, não calibrado. Com 500 a 800 ml por dia, você está ativando demais os receptores e colapsando a sensibilidade. Vou te explicar o que ele quis dizer com isso aqui. Eu sei que é técnico, mas a gente está aqui para mudar a sua vida e para isso precisa ter a mentalidade. Então ele está falando a seguinte coisa: quando você bebe muita cafeína, você tem no seu organismo um sensor, né, um sistema que tem receptores de cafeína, que é o sistema adenocinérgico. Esse sistema, ele regula o seu sono e o alerta. Se você bebe cafeína demais, ele vai meio que carregar esses receptores e eles vão ficar cheios de cafeína. E aí, conforme você não faz a ciclagem da cafeína, ou seja, fica um dia sem tomar, você vai começar a não ter mais efeito com cafeína. Tanto é que, vou te dar um exemplo. Eu, antigamente, bebia muito café. Eu bebia café e dormia normal, não percebia diferença. Por quê? Meu corpo estava com tanta cafeína, que ele acabava não sendo mais sensível a isso, a potência que a cafeína tem. Hoje em dia, eu tomo 50 ml, no máximo 100 ml de café. Se eu passo dessa dose, eu fico ansioso, eu fico muito eufórico. E detalhe, quando chega na hora de dormir, principalmente se eu tomo café após as 14 horas, porque o café ele tem um efeito residual de 8 horas no seu organismo. Então, se você toma o café 3 horas da tarde, a hora que você deitar na cama para dormir 9 da noite, ainda vai ter café lá. Vai estar fazendo efeito. Aí você fala assim: ah, mas eu bebo café para dormir. Eu vejo muita gente falar isso para mim. Você bebe café para dormir porque seu receptor ele tá sujo demais e não consegue perceber a cafeína. Então, se você ficar 7 dias sem tomar café e depois tomar 50 ml, 100 ml, você vai ver o pico voltando ao normal. Então, é isso que tá falando nessa pequena parte do vídeo aqui. Próxima coisa, pico de produtividade ou pico de ansiedade. Muito do que você interpreta como foco pode, na verdade, ser hipervigilância artificial, ou seja, a mente parece ativa, mas perde a capacidade de foco profundo deliberadamente. Como assim? Entenda a seguinte coisa: quando você bebe café, o seu pico de ansiedade está lá em cima, tuts. Então, consequentemente, você não consegue ter um foco profundo naquela determinada tarefa. Então as pessoas, elas acham que beber café é bom, mas na verdade não é. Eu percebo que quando eu tomo um chá, às vezes de mulungu ou de valeriana, que são chás para acalmar e abaixar o seu nível de ansiedade, eles me deixam com muito mais foco e produtividade do que necessariamente o café.
Tá entendendo que loucura isso? Próximo. O colapso do ciclo ultradiano. O cérebro funciona em ciclos de 90 a 120 minutos, entre alta performance e micro recuperações. Então, para isso, eu utilizo algumas estratégias, como por exemplo, técnica de Pomodoro ou técnica de blocos. Tá? Eu vou falar disso em outro vídeo. Segunda coisa, o excesso de cafeína, ele ignora os sinais de pausa, ou seja, ele te joga em um ritmo artificial. Resultado, exaustão disfarçada. Então, vai se fuder. Se beber café demais, vai se fuder. Solução de alta performance com cafeína. Cria uma janela de cafeína inteligente. Inicie o consumo 90 minutos após acordar e não logo ao despertar. Isso sincroniza cortisol natural e evita crash à tarde. Ou seja, o que é esse crash que ele está falando? Evita o seu nível de energia ser baixo à tarde. Próximo. Concentre o consumo entre 9 e 13 horas. O que eu falei agora? Pra vocês terem noção. Cara, eu programei esse trem de um jeito foda demais. Puta que pariu. Faz o teste. Quem parar de beber café após as 13 horas vai virar uma máquina de produtividade. Eu já testei, já validei. Existe artigo científico falando sobre isso. E detalhe, uma coisa. Eu quero beber café. Eu sinto muita ansiedade quando eu bebo café. Existe outra bebida que eu posso substituir? Sim. Vou falar dessa bebida no final dessa leitura aqui. Grava isso que eu vou te falar a bebida, tá? Próximo. Depois disso, a cafeína está ativa no seu cérebro à noite, sabotando o sono REM. Mesmo que você ache que dorme bem, você não vai dormir bem. 2. Use o café como ferramenta e não como muleta nos dias de tarefa analítica ou foco profundo. Combine café com L-teanina de 200 mg. Eu vou falar disso em outro vídeo sobre nootrópicos, que são multivitamínicos e coisas que você pode utilizar para potencializar o seu cérebro e a sua máquina, certo? Vou falar disso em outro vídeo. Isso reduz a ansiedade e aumenta o tempo de foco. Próximo. Em dias de tarefas mais criativas, reduza ou elimine cafeína para permitir maior variação de ondas cerebrais. Então é isso que eu faço. Final de semana eu corto café, então não tomo café dia de sábado e domingo e tomo somente de segunda a sexta, porque eu gosto do ritual. Cara, eu amo o ritual. Eu tenho vários cafés aqui em casa, várias marcas, então eu amo parar, ir lá, colocar água pra ferver, fazer o café, sentir o cheiro e tudo mais. Eu amo isso, amo, de verdade. 3. Cicle a tolerância uma vez por mês, ou seja, tire 3 dias seguidos sem café a cada 30 dias. Isso recalibra. Eu gosto de fazer, às vezes, quando eu percebo que não tá fazendo mais efeito, eu faço 7 dias, tá? 7 dias é melhor. Então a gente recalibra o receptor de adenosina, que te faz render mais com menos tempo, ok? Então faz isso que eu te falei. Checklist de tarefa prática para você fazer então. Então a partir de amanhã, tome café somente nos primeiros minutos após acordar. Limite de consumo de até no máximo 13 horas e no máximo 150 ml por nesse período de 90 minutos. Não tome mais do que isso. Cara, 150 ml de café é muita coisa. Se você vê quantas miligramas que dá de cafeína, é um negócio surreal. Adquira L-teanina, 200 miligramas, e combine com café nas sessões de foco intenso. Você vai perceber a diferença do tipo de atenção gerada, porque a L-teanina vai te ajudar a manter o foco, diminuindo aquela ansiedade do café. É basicamente isso que faz. Então, eu falei para vocês que eu ia contar, né, uma coisa que vocês podem utilizar para substituir a cafeína, chama-se matcha. É uma planta natural, verdinha, que você pode utilizar. Você faz um chá e substitui o café pelo matcha. Por que você faz isso? Porque o pico do café, ele é um pico mais acentuado quando a gente está falando daquela ansiedade do café e do pico de energia. Só que logo quando o pico de energia do café ele acaba, você fica muito ansioso, você fica extremamente ansioso, certo? Então você precisa moldar isso e mudar isso à sua realidade. Próxima coisa.
Eu preciso que você entenda o quanto o matcha ele é importante, porque o matcha ele não dá um pico de energia, ele dá uma constante de energia. Então faz com que você mantenha por mais tempo o seu foco sem sentir aquela ansiedade do café. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, porque isso foi foda pra caramba. Eu vou fazer mais alguns ajustes e logo mais eu vou liberar esse chat, o GM Produtivo, para vocês. Eu não vou liberar ainda, ok? Mas, não sei. Vou pensar aqui e falo para vocês. Qualquer coisa eu vou liberar ele aqui embaixo, tá? Ele é pago. Eu não vou liberar isso aqui de graça, porque isso aqui, cara, é muito tempo de estudo. Desde 2020 eu tô no biohacking, tô estudando, tô entendendo sobre esse mundo da produtividade. Então eu vou liberar para você, mas vai ter um custozinho para você pegar o link dele. A partir desse link você consegue ter acesso ao GM Produtivo e fazer qualquer pergunta para ele, para manipular e ajustar a sua rotina, a sua nova vida de produtividade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal. Já deixa um like nesse vídeo se você gostou, para mim entender se faz sentido eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo ou não. E eu te espero no nosso próximo vídeo. E um beijo com Deus e um abraço.